Eu queria, antes de mais nada, e parando de rir, pois não dá para rir das últimas 48 horas neste Brasil, presidente dessa sessão, Paulo Paim, eu fiquei, juro por Deus, sábado, pela minha mãe, dormindo pouco, muito pouco, lendo muito, e quando de madrugada eu vi aquela ameaça nacionalmente pública ao país inicialmente, e depois a Vossa Excelência presidente Jair Bolsonaro, feita pelo seu coordenador de campanha, secretário-geral da presidência, ministro, escalado por ele, né? E eu aqui falava na semana passada, nunca se contrate alguém que amanhã você não possa demitir. Isso é velho, isso vem de nossos avós. Eu lembro que vovô me dizia isso. Então é grave. Então, brasileiros, nossos únicos patrões, o senhor Gustavo Bebiano fez nas redes sociais de madrugada uma ameaça clara, repito, ao país e ao presidente, dizendo que se ele abrisse a boca, o mundo ia abalar. Quando foi ontem, no começo da noite, ele, não, porque pelo país eu não vou fazer nada, não vou falar nada, por respeito ao meu país. Isso também é uma ameaça. Você tem alguma coisa para falar? Fala. Diga, o que aconteceu? E lendo, já que senador Paulo Paim, presidindo a sessão, e eu começamos a falar aqui, e ele lembrou de jornalista notável, como Paulo Santana, no Rio Grande do Sul, eu li, não sei se alguém aqui teve a oportunidade, o artigo de uma das 5 maiores referências do jornalismo brasileiro, ao meu ver, o Bernardo Melo Franco, de O Globo. E eu fiquei, assim, interessado em cada ponto de seu pensamento, concordando aqui ou discordando ali, mas quando ele coloca Bebiano ameaça espremer o chefe depois que virar suco. Vou repetir, Bebiano ameaça espremer o chefe depois que virar suco. Como os repasses saíram do fundo eleitoral? O conflito de versões é o que menos importa. O essencial é saber quem embolsou o dinheiro público ou do público. E o que Bebiano está disposto a revelar sobre a campanha mais pobre da história do Brasil, entre aspas. Também li Leonardo Sacotto no seu blog do UOL. E ele vai... Uma das coisas mais indigestas da política é o sentimento da traição. E eu vejo este Bebiano como um traidor de Bolsonaro. Não à toa, a história mantém um lugar especial aos traidores. Aqui, Vossas Excelências devem se lembrar, entre todos, os algozes de Júlio César em 44 anos antes de Cristo, no Senado de Roma. Lembram-se, principalmente, de seu artigo Marco Bruto, até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Será que nesse momento pensa dessa forma o presidente Jair Bolsonaro? Mas enfim, a demissão não saiu até agora. Todos, a nação, a imprensa, esperavam que ela saísse hoje cedo no Diário Oficial e até agora nada. Eu quero me aprofundar um pouco mais aqui, também em um riquíssimo artigo que virou vídeo nas redes sociais. A reforma da Previdência. Se você é trabalhador ou trabalhadora, provavelmente é o assunto mais importante da sua vida na atualidade e na vida dos seus filhos e netos, receitas e despesas de 2017. Para concluir, como essa fraude é fabricada, agora, se você se afastar um pouco desse problema localizado da Previdência, entender que esse discurso falacioso, a gente pode sim alegar que nós temos, sim, um problema de orçamento público sistêmico maior para encarar e resolver. Mas a grande questão que fica é porque a resolução desse problema da Previdência vem às custas do sacrifício
do trabalhador, do povo, quando existiriam outras alternativas, ou não, pergunto humildemente. Só em termos de sonegação fiscal, acumulada até hoje, grandes empresas como a JBS, Tijoesley, o Bradesco, a empresa Vale, estão devendo 450 bilhões apenas no que diz respeito a débitos previdenciários. Eu repito, 405 bilhões. Outra questão. As isenções e renúncias fiscais do governo Temer em 2017 chegaram a 280 bilhões de reais para grandes empresas. Em troca de quê? De supostas gerações de emprego que aparentemente não aconteceram. Por último, se também tem o refis, que o refinanciamento da dívida das grandes empresas é no valor de 62 bilhões de reais em 2017, ou seja, se juntar tudo isso aí, presidente Paulo Paim, dá quase 1 trilhão de dívida. As renúncias / sonegações e refinanciamento das grandes empresas, que sempre são beneficiadas em detrimento da nação, do trabalhador. Essa reforma precisa de fato ser feita, mas que ela seja feita da maneira correta, cobrando quem verdadeiramente deve ser cobrado. Essas palavras, na sua maioria absoluta, não são minhas. São de um sociólogo, educador de São Carlos, em São Paulo, Djalma Neri. Era o que eu tinha que colocar para ampliarmos aqui, de forma em mão dupla, esse debate. Debate entre parlamentares que estão pensando no trabalhador. Lamento ver no Congresso Nacional que ainda tem gente não preocupada com o debate e simplesmente só querendo, de olhos fechados, aprovar a reforma da Previdência que o Palácio para cá enviar. Senador Cajuru, pois não, a parte com prazer. Não é uma parte, eu só queria dizer a Vossa Excelência, como presidente da CPI da Previdência, todos os dados que o senhor coloca aí, eu assino embaixo e concordo. Muito obrigado por não ser processado. Exatamente esses aí. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. E o certo seria começar por aí mesmo. Primeiro vamos cobrar os grandes devedores. Dá em torno de 600 bilhões no mínimo. 650. Senador Cajuru, me permite uma parte? Evidente, senador Teomário, do Amapá, que tanto... Roraima. Desculpa, Roraima. É porque a semana passada Vossa Excelência falou do Amapá e o Chico falou de Roraima. É por causa dos senadores aqui da Amapá, que fica numa briga de quem Lucas Barreto. Que é o setentrional, não é? Do país. Um diz que lá do Iapoca é o Chuí, outros é do Iapoca, a Roraima, um ponto lá. Mas olha, Vossa Excelência tocou em dois assuntos importantes. Primeiro, a questão do ministro. Eu acho que está na hora de o presidente dar um para nisso e frear. Acabei de ver agora aqui nas redes sociais, no Metrópolis, ele dizendo que está sendo ameaçado de morte. Ele quem? O Bebiano? Bebiano. E ele chama o presidente de um presidente fraco. Os filhos do presidente chamam ele de um traidor incompetente. Quer dizer, estão aí lavando uma roupa suja e desnecessária. Eu acho que ali tem hierarquia. Não serve, passa caneta, acaba essa questão, porque estão acabando trazendo uma coisa que é uma decisão burocrática, tecnocrata ou de hierarquia, estão começando a afetar, né, a República, que nesse momento precisa andar. O presidente precisa andar. Então, está fritando demais. Não sei se estão colocando uma frigideira ou se estão colocando aí nesses equipamentos mais modernos, que custa dar o ponto, né? Mas está na hora de dar o ponto e passar a caneta e acabar essa confusão, porque a República está parada, né? Ontem quem assistiu aos telejornais era em torno só dessa questão. Com relação à Previdência, o senador Paulo Paim falou com muita propriedade. Ele foi o presidente da comissão, foi o vice-presidente da CPI, e vou nesse instante fazer um discurso
mais ou menos no padrão que Vossa Excelência fez, e mais do que isso, eu estou trazendo um requerimento ao presidente da casa e convocando várias autoridades, convidando várias autoridades e pessoas que são renomadas e conhecem profundamente a questão da Previdência, para os debates temáticos nessa casa, para que realmente amadureça, né, aqui, nós, os parlamentares, uma decisão sábia, uma decisão que realmente não vai tirar daquele que há muito tempo vem contribuindo. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por tocar em 2 assuntos extremamente republicanos e oportunos. Bom, inicialmente, Vossa Excelência dá claramente aqui a mim o entender de que não venham a goela abaixo. Vamos debater, vamos ouvir, uma audiência pública, a goela abaixo, não, por favor. Né? Senador, Senador Regufe, com prazer uma parte. Só concluindo, lembram-se alguns aqui, senador Paulo Paim estava, quando eu fiz a seguinte observação e o senador Lucas Barreto do Amapá, Rio, eu falei, olha, esse bebiano de zumbi, ele vai virar assombração. Eles riram, mas é verdade. Ele de zumbi está virando assombração. Porque se não demiti-lo, vai dar a impressão do quê? Tem alguma coisa escrita aí, estranha aí, né? E acho que o presidente deve demiti-lo. Confio que ele vai fazer isso e pronto, acabou. Né? Porque virou realmente algo desagradável para toda a nação. Senador Regufe, com prazer. Senador Cajuru, eu queria falar aqui sobre um ponto dessa crise envolvendo o ainda ministro Gustavo Bebiano, que me chamou a atenção e que passou meio despercebido por parte da própria população e aqui também do Congresso, que é o fato de ter saído a notícia de que o presidente da República ofereceu a ele uma diretoria de uma estatal Itaipu. Como uma forma de recompensá-lo, tudo. Eu não tenho certeza, não sou leviano, sou uma pessoa que tento ser justo na minha vida, não tenho certeza da veracidade desse fato. Porém, se ele ocorreu, é algo extremamente grave. E isso, para mim, foi alvo de crítica minha nos governos anteriores, e o que é errado no governo do PT, o que é errado no governo do PSDB, claro, continua sendo errado. Eu sou uma pessoa coerente. Claro. As estatais, elas não podem ser um cabide de emprego. As estatais, elas não pertencem ao governo, elas pertencem ao Estado brasileiro. Não podem ser simplesmente um local de cabide de emprego para recompensar alguém. Que é isso? Ou para calar a boca. Então estão brincando com uma coisa séria. Com uma coisa muito séria. Não dá para aceitar que as estatais, mais uma vez, sejam usadas para alocar A, alocar B, colocar alguém do partido tal, do partido B, do partido C. Não é para isso que servem as empresas estatais. Então não dá para aceitar isso. Não posso aceitar que isso seja visto como uma propriedade ali para fazer política, muitas vezes para alocar A, alocar B. Então esse fato, eu não sei se é verídico, até porque saem muitas coisas na imprensa, sim, que às vezes não tem uma veracidade comprovada, a gente tem que dizer isso aqui. Agora, se for verdade, é algo gravíssimo, porque estão numa mesma prática que já houve nesse país em diversos governos, e é algo absolutamente inaceitável com o cidadão e com o contribuinte desse país. Não podem as empresas estatais serem cabides de emprego para atender interesse de A ou de B. Elas pertencem à população brasileira, elas têm que ser ocupadas por quadros técnicos para cumprirem a função que elas têm para a sociedade brasileira. Então, se esse fato for verídico, isso vai ser extremamente lamentável, porque só disso ser cogitado, e me saltou aos olhos que isso passou meio despercebido, as pessoas só querendo saber se ele ia ficar, se ele ia sair, e aí colocou uma estatal ali. Então não dá para aceitar, assim como as nomeações do segundo escalão dos ministérios. Os ministérios não podem ser propriedade também de partido A ou de partido B.
O que eu critiquei num governo, eu critico no outro também. Então, as nomeações de segundo escalão, elas têm que priorizar o aspecto técnico, o aspecto do que é melhor para a população brasileira, para o cidadão brasileiro. Então, isso também tem que ser objeto de um olhar atento aqui por parte dessa casa, que cabe fiscalizar as ações do Poder Executivo, que um dos papéis do Poder Legislativo é a fiscalização. Então, é um fato que passou meio despercebido, mas que eu queria aqui realçar nesse pronunciamento de Vossa Excelência, porque isso é algo que não dá para aceitar. A sociedade brasileira, ela votou e ela quer uma política verdadeiramente diferente. Seja em que governo for, de que coloração partidária for. Então, se esse fato for verídico, é algo grave, sim. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado, senador Cajuru. Que isso. Senador Regufe, Vossa Excelência foi oportuno no alerta que fez. Eu só rapidamente acrescento, porque tem outros oradores inscritos, que o brilhante jornalista Josias de Souza, da Folha de São Paulo, escreveu um artigo em cima dessa sua ferida aí, onde ele intitula o seguinte: nem Carlos, nem Bebiano. Ou seja, ele diz que a fragilidade desse momento que vivemos está nas mãos do presidente. Ou seja, na falta de ação dele por tudo que já foi noticiado, publicado, até com direito de vazamento de áudio. Agradecidíssimo. Muito bem, senador Cajuru, que explicitou números da reforma da Previdência que de fato mostram que esse é um debate que nós vamos aprofundar nessa casa, ouvindo inclusive o secretário da Previdência. Eu já o convidei para um depoimento na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou o presidente e o Tenor Magno Mota é o relator, e ele provavelmente vai confirmar, como convidei também a secretária de Direitos Humanos.